Rui, como é que eu posso sair de um vício? Como é que eu posso vencer um vício que eu carrego? Mais, como é que eu posso ganhar persistência, consistência nas coisas a que eu me comprometo a fazer? São algumas das perguntas em que nós vamos falar, vamos conversar daqui a pouco. Mas antes de mais, bem-vindo a mais um tempo de conversa, de ensinamento também, de conselhos. Toda a terça-feira nós temos um tempo de conversa juntos. Então hoje nós vamos estar a responder a algumas perguntas. Mas antes de mais vamos falar dessa pergunta que é uma grande dúvida, que muitos de nós têm algum vício ou teve algum vício. Às vezes nós nem nos damos conta de vícios que nós temos hoje, é verdade. Mas antes de mais, como eu dizia, vamos saber o que é um vício. Na verdade, o vício ele é como uma prisão na nossa mente. O vício ele é como se nós estivéssemos alimentando algo que é uma ilusão. Nós estamos a alimentar um gigante que no fundo não passa de uma pequena formiga. Pois é, isso é um vício. Um vício é uma dependência de algo. É quando nós não tomamos consciência daquilo que estamos a fazer. O vício, ele muitas das vezes ele nos faz perder amizades. O vício, muitas das vezes, ele faz nos perder oportunidades, convivências, momentos incríveis com os nossos familiares, com os nossos amigos. Porque, de certa forma, nós não conseguimos controlar aquilo que nós estamos fazendo. E agora tu pensas, Rui, mas será que somente excesso de bebida, excesso de álcool, excesso de tabaco é um vício? Não. Às vezes tu podes estar a querer excesso de doce, não consegues controlar a tua vontade de comer doce, não consegues controlar certos prazeres que tu tens, isso já se pode tornar um vício. Tudo aquilo que eu não consigo controlar já se pode tornar ou considerar um vício. E não necessariamente os maiores males que vemos na sociedade. Porque, na verdade, às vezes, os maiores vícios são aqueles que nós não enxergamos. E isso é uma das características de quem é viciado. É que ele não reconhece a gravidade daquilo que está fazendo. Mas vamos a exemplos. Para todo o vício, assim como ele é uma prisão, ele carrega uma chave. Ou seja, a boa notícia é que todo vício ele tem solução. Assim como uma porta, uma prisão, ele tem uma chave para abrir, um vício ele também tem uma chave para nós podermos ser libertos desse vício. E existem vários conselhos, existem vários estágios que nós podemos fazer para nós podermos sair desse vício. Para além disso, nós temos que reconhecer que um vício não é meramente um acaso. Não é meramente algo que está a acontecer. É algo que mexe com as nossas emoções, é algo que mexe também com os nossos comportamentos, como eu tinha dito, convivências. Então, trabalha no fundo com o nosso cérebro. E trabalha também com o vício. Ele interage, ele está relacionado com um neurotransmissor, uma hormona que chama-se dopamina, que ela está no nosso cérebro e que ela tem a capacidade de gerir o nosso prazer, a nossa alegria. E o problema não está em ter a dopamina, porque é inevitável, nós somos humanos e carregamos esse neurotransmissor. O problema é nós estarmos a carregar de forma errada. É carregar, porque no fundo o vício, sabe o que acontece? Sabes o que acontece no vício? No vício ele requer alimento. E alimento em que sentido? Nós, quando somos viciados em algo, a nossa tendência é alimentar esse algo. E, por exemplo, uma pessoa, que ela é viciada no tabaco, no início ela não começou fumando 20 cigarros. Ela não começou fumando 30, 2 maços de tabaco. Ela, no fundo, começou com pequenas mudanças. Só que depois, à medida que o tempo foi avançando, o vício começou aumentando e queria mais alimento. Quem fala do tabaco fala, por exemplo, da bebida, fala, por exemplo, da pornografia, que hoje em dia é um grande mal do mundo, porque nós estamos suscetíveis no conteúdo na internet a certos artigos, a certas publicidades em que nos fazem
criar gatilhos para alimentar esse vício que muitas pessoas têm da pornografia. E mais, o problema vem depois disso. É que um vício, ele não se torna somente um vício. Um vício, ele pode trazer outros problemas gravíssimos a nós, enormes consequências devastadoras para nós. Então, vamos passar à parte de como é que nós podemos sair em si de um vício. Primeiramente é nós reconhecermos aquilo que nós temos que não é bom. E por isso mesmo é necessário nós encontrarmos alguém, uma pessoa, no caso, muitas das vezes um psicólogo, muitas das vezes uma pessoa que nos ajude, um pastor, alguém da nossa confiança. Porque a verdade é que quanto mais nós falamos com alguém de confiável, mais nós nos libertamos. Então é necessário não só reconhecer, mas achar um conselheiro, achar alguém que possa necessariamente estar a falar connosco sobre isso. Porque nós possamos abrir. E tu perguntas-me assim, Rui, é tão difícil estar a abrir, vai trazer vergonha, vai trazer... Não te preocupes, a vergonha é somente uma consequência de tu estás a querer sair de um vício. É só uma consequência de tu estás a querer abandonar esse vício. Então, por vezes, vai acontecer vergonha. Por vezes, quando estás num período de abstinência, seja do que for, tu vais ter comportamentos que nem tu estás a reconhecer, mas isso é somente uma consequência de tu quereres abandonar um vício. Outra das coisas que tu deves fazer é procurar um ambiente bom em que tu te possas inserir. Às vezes tu gostas de jogar à bola, às vezes tu gostas de ler um livro, às vezes tu gostas de aprender mais a Bíblia. Então aproveita para poder investir o teu tempo em algo que te acrescente, em algo que te faça sentir bem. Porque de repente e o de repente muitas das vezes leva muito tempo, porque de repente tu vais olhar por ti, vais olhar para ti e para trás e tu já não vais ter esse vício, porque a tua mente está tão ocupada com outras coisas, que tu já não vais ter tempo para te ocupar com esse vício. Então essas são algumas estratégias e alguns conselhos que eu te posso dar nessa conversa sobre vício. Então é solucionável. O vício, ele é solucionável. E além disso, eu vejo aliás, uma história muito, muito forte na Bíblia em relação a isso. Tem uma história que fala de um rapaz, o filho pródigo, em que ele pede ao seu pai parte da sua herança. Ele tem uma casa cheia, o pai tem tudo para lhe dar, tem todas as coisas para lhe dar, tem todo o conforto naquela casa, só que ele pede, assim como muitos dos filhos hoje aí pedem parte da sua herança. Só que o problema está não em pedir a parte da herança, o problema está no que vai investir a sua herança. E esse filho, ele pediu a parte da herança e ele foi gastar a sua herança em prazeres mundanos. E não tem mal nós termos os nossos prazeres, não tem mal nós comermos um bom doce, não tem mal nós fazermos um bom desporto, não tem mal algo que nos distraia. O problema é que nós tornarmos isso um vício, alimentar algo que já não nos acrescenta, que nos aprisiona. Então esse filho, ele decidiu gastar tudo o que tinha naquilo que não era bom. De certa forma, ele teve que bater com a cabeça para ele reconhecer que realmente aquela vida que ele levava não era boa. E ele decidiu voltar para trás e decidiu. Ou seja, ele reconheceu que na casa do pai era melhor do que estar por aí fora gastando com aquilo que ele não tinha. E por isso eu digo, uma das grandes etapas é reconhecer que nós não estamos bem. É só isso. É nós reconhecermos que nós não estamos bem. Então, sair do vício é isso. É nós podermos arranjar conselheiros, pessoas em que confiamos, poder falar, porque falar liberta. E, acima de tudo, nós temos coragem. Nós temos vontade de sair da situação em que estamos. Vontade de sair. Procurar outras coisas para fazer. A palavra fala, a Bíblia fala que nós temos que ser fortes e corajosos. Então, é um bom momento para tu seres forte e corajoso. Sair de um vício exige tu seres forte e corajoso naquilo que tu queres para a tua vida. Tu tens que fazer a tua parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Tá bom? Então, convergindo também, uma das perguntas alicerçadas ao vício é:
como ganhar consistência, como ganhar persistência. E se eu quero sair do vício, eu tenho que ganhar persistência, consistência em algo. Só que o nosso maior problema é que nós somos a geração do micro-ondas, como se costuma dizer. Nós queremos tudo na hora. Nós queremos o melhor carro na hora, nós queremos o melhor livro na hora, nós queremos o melhor amigo na hora, nós queremos o melhor cônjuge na hora. E isso é um grande problema. A geração do fast food. Isso é um grande problema. Porque muitas das vezes grandes obras demoram muito tempo a fazer. Grandes amizades demoram muito tempo a serem estabelecidas. Grandes grandes negócios muitas das vezes levam anos a serem concretizados. Mas começam com pequenos hábitos, com pequenas coisas. Mas eu vou dar-te um exemplo. Tu dizes-me assim, Rui, uma grande dificuldade minha. Eu não consigo acordar cedo. Eu quero acordar às 6 da manhã. É um exemplo. Em vez de colocares logo o alarme, de começares uma medida brusca, por exemplo, de colocares o alarme para as 6 da manhã, coloca, por exemplo, o alarme para as 6h30. No outro dia, coloca para as 6h29. E no outro dia, 6h28, e 27, e 26. Começa com algo pequeno. Não queiras começar uma mudança brusca. Porque sabes o que acontece quando tu começas com uma mudança brusca? É que possivelmente tu vais voltar para trás. Ou seja, tu vais começar uma mudança brusca um dia. No outro dia, tudo bem, continuas. No terceiro dia, continuas. No quarto dia, continuas. Mas no quinto dia, tu paras. E quando tu paras, tu não paras só o tempo que tu paraste lá atrás. Tu paras sempre um tempo maior. Porquê? Porque foi uma mudança brusca. Não queiras fazer logo mudanças bruscas na tua vida. Se tu não és capaz de uma mudança brusca, então começa com algo pequeno. E eu aprendi algo, e eu até falei há uns dias atrás, falei sobre isso, acho que foi num story, no Instagram. Lembra-te de uma coisa. Se tu queres ler um livro, não te preocupes em ler um livro em uma semana. Não te preocupes em ler a Bíblia uma semana. Não te preocupes em fazer isso não coloques somente metas, mas preocupa-te em ser um bom leitor, em gostares de ler. Se de repente tu queres fazer uma corrida, uma maratona, uma meia maratona, não queiras somente gastar, eu vou estar em um mês, eu quero estar preparado, em um mês eu vou fazer isto. Preocupa-te primeiro em seres um bom corredor. Somente isso. Preocupa-te nisso. Porque o resto ele vai ser uma consequência daquilo que tu estás a fazer, do presente, daquilo que tu estás a fazer neste exato momento. Então, um dos segredos em tu teres uma consistência, em tu teres uma persistência, é tu quereres, é tu fazeres alterares pequenas coisas. Não te preocupes em mudanças bruscas. Não te preocupes em colocar, como se costuma dizer, colocar como um hambúrguer no micro-ondas e passado 2 minutos está pronto para comer. Tá bom? Então preocupa-te em pequenas mudanças. Preocupa-te nesse exemplo que eu dei no horário. Eu dei no horário, mas pode ser noutra coisa. Por exemplo, tens dificuldades em ler um livro. Num dia, lê meia página, se for preciso. No outro dia, lê outra vez meia página. Não precisas estar meia hora. Uma mudança brusca. Porque tu vais estar meia hora num dia e no outro dia tu já não vais estar a ler. A verdade é essa. Então, preocupa-te a criar um hábito pequeno. Porque um hábito pequeno vai se tornar em algo maior lá no dia, mais à frente. Então, preocupa-te com isso. Preocupa-te em mudar as pequenas coisas na tua vida. Preocupa-te em mudar as pequenas coisas. Se tu gostas de fazer natação, em vez de estares a querer nadar logo 1 quilómetro, nada nem que seja 5 minutos. 5 minutos todos os dias, lá na frente, vão gerar mais resultados do que tu fazeres agora. Tentar fazer 1 hora, não vais conseguir. E mais, tu vais te sentir mal, porque tu vais criar uma meta na tua mente, tu não vais concluir essa meta e tu vais querer voltar para trás. É isso que vai acontecer. Então, vamos evitar que isso aconteça. Então, cria um hábito pequeno todos os dias. E eu garanto que vais ter grandes resultados na tua vida. Então, esse foi o nosso tempo de conversa de hoje, nesta terça-feira. E eu creio que, à medida que nós conversamos, surgiram assuntos, não te esqueças, compartilha comigo, fala comigo no direct, no Instagram, no Messenger, enfim, manda as tuas perguntas de forma privada,
não foi exposto, pessoas me perguntaram, mas não será exposto nomes, não será... Não, nada disso. Vai ser somente uma conversa para, talvez, isso possa ser uma maneira de te libertares, possa ser uma maneira de sentires que tu devas falar algo e nós vamos conversando sobre isso. E não te esqueças de compartilhar, porque alguém pode precisar desta conversa. Hoje falámos sobre vício, falámos um pouco sobre consistência, sobre persistência, e na próxima terça-feira vão haver outros temas para nós falarmos. Então conto contigo. Tá no Instagram, vai estar no Facebook, no YouTube também, que tu tens acesso, e que eu aqui em baixo vai estar os links na bio do Instagram, vai estar também os links. Então considera-te à vontade para ter este tempo de conversa, porque é um tempo de conversa. E conversa é onde surge as nossas dúvidas, conversa é onde surge tudo aquilo onde nós podemos realmente avançar, tá bom? Então espero que tenhas uma ótima semana, corra tudo pelo melhor e espero por ti na próxima A Conversa com o Rui. Fica bem.